Não, mas fica de boa, pô. Pode. Então. Tá tranquilo. Shalom. Começou? Oi. Opa! Começamos aqui o podcast. Meu nome é Moisés, meu amigo aqui. Opa, boa noite, rapaziada. E hoje estamos com uma presença muito legal, o nosso amigo Bispo Cássio. Olá, boa noite a todos. Para mim é um privilégio tremendo estar aqui na companhia do Luiz. Caramba, velho. Toda Uma a honra. equipe aí do Heróis. Sinto Obrigado privilegiado. pelo convite, viu? Opa, a gente que é um prazer estar com você aqui, bicho. Gostou do cenário? Pô, tá muito legal, Tá, né, né? cara? Vocês estão, Pô, olha, ó, tão profissionais. Sai umas partezinhas aqui, ó, mas tá tudo certo ainda. Ainda dando um Legal, jeitinho, pô. Bacana, tá no projeto jeitinho. muito bacana, viu? Parabéns aí pela valeu, iniciativa. velho. Não, mas a gente que agradece a presença aqui. Vai ser muito bom estar com você hoje aqui conversando. Mas foi difícil achar aqui em casa? Foi tranquilo? Tranquilo, eu já conheço o caminho, né? Então Já foi? foi mais fácil, né? Já conheço o caminho, então foi tranquilo. Bom, começou essa chuva de hoje, né? Tá bem, dá aquele friozinho assim, vontade de ficar em casa, né? Mas Sim. foi tranquilo pra chegar aqui, né? Sim, tranquilo, é pertinho, daqui da minha casa dá o quê? 20 minutos. Acho que por aí mesmo, né? Por aí, né? Deixei a mulher lá em casa, lá fica aí, faz a janta, né? Eu pensei que ele ia vir. Eu pensei que ela ia vir. Eu pensei que ela vai vir. Não, Pô, vai estar apertadinho aqui já. Trabalhando lá, tá na correria, acabou agora de trabalhar. Caramba, sério, velho. Meu Deus. Mas você já tá familiarizado com esse negócio de internet já, né? Você Rapaz, trabalha- trabalho com isso há um tempinho já, né? É? Trabalho com Mas isso sempre há um teve interesse assim de trabalhar com internet? Cara, o interesse pela internet, na verdade, surgiu desde quando eu voltei de um trabalho voluntário que eu fiz, né? No decorrer aqui do nosso bate-papo eu vou conversar um pouquinho. Mas trabalhar com a internet hoje é um canal muito, muito importante, né? Uhum. Para qualquer tipo de negócio, né? Então, Sim. é a sua imagem, a imagem do seu produto ou do seu serviço que você consegue transmitir através da internet. Então, hoje a internet é um meio de negócio, né? Pô, pior que é, viu? Não é só uma rede social. E a internet é muito ampla, né? Tem muita gente que só se limita com a internet, o quê? Com as redes sociais e vídeo no YouTube, Pior né? que é. Mas é muito amplo, né? É muito amplo. Através das mídias tradicionais, a gente consegue fazer muita coisa boa aí para potencializar os negócios, né? Eu não sei se você é do tempo, mas eu me lembro, acho que eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos, a gente fazia uns vídeos no YouTube, tipo, jogando bola, né? Isso. E a gente colocava lá só por colocar.
Se a gente tivesse, né, a mesma mentalidade de, né, Criança, de hoje, cara, colocar é. lá, Nossa. poderia, né, Era ter os desenvolvido. TikTokers na época, É. agora youtuber, né? Pois Exatamente. é. Mas, tipo, isso era quando a gente tinha o quê? Uns 13 anos, 12 anos, 13, né? 14. Por aí mesmo, bispo. Mas no Sim. seu tempo, assim, que você tinha 13, 12 anos, você já tinha ideia de que era uma internet, assim, ou não era muito popular Na assim? verdade, quando fala a internet, as mídias sociais, eu enxergava mais como um meio ali de se relacionar com pessoas, amigos e familiares, né? Aham. De um tempo pra cá, como eu falei, mais ou menos uns 10 anos pra cá, eu comecei a enxergar a internet como um meio de negócio, né? Tanto que hoje eu tenho uma pequena agência de comunicação e marketing, né? Com foco em estratégia e inteligência de dados. E, e isso para mim é uma paixão, né? Eu adoro fazer isso, eu gosto muito, né? Comecei a empreender já há um tempo, 6 anos para cá eu já comecei nesse mundo Uhum. empreendendo aos poucos, né? Mas com os amigos próximos pedindo algum auxílio, alguma assessoria, Sim. e já trabalho com isso há um tempo. Caramba, bispo. E em relação à igreja, bispo, você conheceu a igreja com quantos anos? Então, eu conheci a igreja através de um amigo, acredito que ele esteja aí assistindo, né? O Rui. Um abraço Rui. aí, Rui. Aí, ó. Esse amigo que me apresentou a igreja, né? Tenho um grande carinho por ele, pela família dele. Ele me apresentou a igreja. É interessante, né? O Rui, na época, ele me apresentou a igreja, ele não estava ativo na igreja. E ele me apresentou a igreja através do futebol. Sempre gostei de futebol, né? Cara, e é sempre assim mesmo, os jovens, né? Eu mesmo, comigo foi a mesma coisa. Ele Mesma me coisa. convidou para jogar futebol lá, nos dias da semana, e aí teve um campeonato. Eu lembro que teve esse campeonato, e para jogar tinha que ter as palestras com os missionários, né? Nossa, velho. Isso foi quanto tempo, mais ou menos, atrás? Isso Assim? faz 16 anos, 15 para 16 anos, né? Quando eu conheci. Sim. E aí joguei esse campeonato, comecei a receber as palestras dos missionários da Igreja de Jesus Cristo, Foi nos últimos Aí foi dias. se interessando, né, gostando. Aí fui me interessando, comecei a me envolver, conhecer pessoas novas na igreja. E aí vem o meu batismo, né? Eu fui batizado na igreja há 16 anos, né? Sozinho, bispo. Sozinho. Eu fui o primeiro membro da minha família a se batizar. Caramba, cara. E aí, mais ou menos uns 6 meses depois, o meu irmão mais novo, Sim. Fabrício, ele se batizou, né? E isso foi lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, esse meu amigo me apresentou a igreja, conheci a igreja através do campeonato de futebol, comecei a frequentar, me batizei. Uhum. E aí comecei a frequentar a igreja, né? Só Sim. que eu não era muito firme na igreja. Eu ia mais por causa dos amigos, né? Do relacionamento que eu Sim. tinha. E aí as coisas foram acontecendo aos poucos, né? Então, tipo assim, então você não era daqui, lá do Rio Grande Do do Rio Sul. Grande do Sul. Morava em Porto Alegre. Aí depois, né, se foi o primeiro da sua família, Fui o primeiro da minha família a se batizar na igreja. Na minha família tem eu e o irmão mais novo. sim. Mas sua família, assim, como que foi a... A recepção deles Isso. com o meu batismo, eles me apoiaram, né? Minha família me apoiou, é o que eu queria mesmo. Ele eles- foi vendo mudança em você, falou, nossa, vale a pena. Acredito que as mudanças foram graduais, né? Mas eu queria ressaltar aqui a importância. Na igreja tem muitos líderes voluntários, né? Hoje eu estou tendo a oportunidade de ser um líder, como vocês falaram, um bispo da igreja, como voluntário. Mas naquela época eu lembro que eu tive um apoio muito grande da liderança. Muitos líderes tiveram aquela percepção, aquele menino ali que não tá Sim. vindo só por vir, Que ninguém dava nada, e né? me acolher. Sim. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pelos líderes, pelo Rui, o irmão dele e os amigos que eu tive na igreja. Então, eu acredito de verdade, se não fosse essa recepção, esse carinho que eu tive lá atrás, talvez eu não estaria Sim. aqui como um líder hoje na igreja, podendo ajudar outras pessoas e também ser ajudado. Então, Caramba. eu acredito que esse legado lá atrás marcou minha vida. Você falou também que o seu amigo Rui, né? Ele não era tão firme assim, né? Mas na hora que ele viu você ficando firme, se viu como de combustível também pra ele entrar junto. Sim, sim, o Rui é um irmão, né? É um grande amigo, irmão. A gente passamos muitas coisas juntos aí. E ele se firmou sim, naquela época ficou bem firme na igreja, a gente, para muitas atividades juntos, ainda a gente causava, né? Ele vai lembrar, ele vai dar risada aí. A gente foi para alguns acampamentos, a gente aprontou assim, zoeira, né? É, coisa de Coisa gente jovem. né? menino de jovem, mas foi um momento muito legal, sabe? A gente tem muitas histórias. Você lembra de alguma assim que foi marcou bastante? Rapaz, tem algumas que eu não posso falar, que se eu falar aqui, a audiência vai. Mas eu lembro de muita coisa legal, assim, que a gente fez e muitos puxões de orelha, que eu lembro até hoje, que nos ajudaram aí a ter uma percepção diferente da vida, né? Então, Sim. muitos líderes eles foram muito, muito amorosos, né? Eu acho que naquela época,
Se a gente não tivesse líderes que pudessem olhar para nós como um potencial, talvez nós não estaríamos firmes ali tentando continuar na igreja. Então, mas tem muita história legal aí, de briga, de ciúmes com Discussão, namorada de outras alas, né? Caramba, velho. Capela, muita coisa legal. E quando, antes de você ir pra missão, você já sabia, né, que era missão e tal? Você se tinha um pé atrás de ir, de não ir? Olha, me batizei na igreja, como eu falei, né, através ali do futebol. Esse foi o canal de entrada na igreja. E o que me fez ir para a missão foi algo que a gente aprende na igreja, que é um testemunho, né? Testemunho. É uma convicção de Deus que faz sentido para a gente estar ali. Então eu tive essa confirmação de Deus, né? Eu tive esse testemunho, como a gente fala, e através dessa convicção espiritual eu pude ter o desejo de ir para a missão. Então eu não tinha conhecimento perfeito, Sim. ainda não tenho, das escrituras, da Bíblia, mas aquele desejo era um combustível para mim querer ir lá e ajudar as pessoas que eu nem conhecia. Então a partir daí eu comecei a me preparar, né? Mandei os papéis que a gente chama, né? A documentação para poder servir como missionário voluntário e fui chamado para servir na missão Brasil-Salvador, que pega metade do estado da Bahia, em Nossa, uma cidade de Pernambuco chamada Petrolina. Petrolina. eu ouvi falar já. Sim. Eu ouvi falar. E aí lá foi um marco na minha vida, né? Lá aconteceram muitas coisas boas, assim, a gente fala assim, É música, né? dá aquela vontade de chorar, mas lá foi um grande marco, assim, pra minha vida. Vivi muitas experiências, das mais variáveis que vocês imaginarem. Tem uma experiência assim que você guarda com o coração, você fala, essa aqui eu não vou esquecer nunca, que foi muito importante na missão? Tenho várias. Eu vou contar uma primeira, assim, Sim. de um viés espiritual, né, que marcou muito a minha vida. A gente estávamos ensinando um homem que ele se dizia ateu, né? Por que ele se dizia ateu? A gente foi entender quando começou a ensinar ele. Porque ele sofreu muito na vida. Ele fazia hemodiálise, então, praticamente toda semana. E o sofrimento dele fez ele acreditar que Deus não existia, porque ele passaria por aquilo. E esse irmão, ele teve um testemunho assim como eu tive. Sim. Caramba. Ele se converteu. Ele perguntou a Deus, através de uma oração, e ele soube que a doutrina que nós estávamos ensinando, que aquele ensinamento era verdadeiro. Então, a partir dali, a vida dele começou a mudar. E a partir do exemplo dele, conseguimos batizar a mãe dele, uma idosa, de quase 80 anos, a irmã dele e a sobrinha dele, através do exemplo dele. Caramba. Pelo velho. fato de ser ateu, foi muito complicado assim de conversar, chegar perto dele, ou ele resistiu muito? No início das lições ele era um pouco resistente, né? Mas na medida que a gente foi passando as lições e nós falávamos para ele, olha, você não deve acreditar no que nós estamos falando. Você deve buscar a sua própria resposta. Ele falou que nunca tinha pensado nisso, né? Muitas doutrinas pedem para você acreditar na pessoa que está pregando. E no momento que nós começamos a ensinar e falar para ele, olha, você precisa saber por você mesmo. Se você seguir porque eu estou falando, qualquer pessoa pode mentir, mas Deus não mente. Esse irmão, ele teve um testemunho dele, ele ajoelhou e teve, e mais ou menos 4 meses depois esse irmão veio a falecer. Nossa, E eu cara. tive a oportunidade tive a autorização do presidente da missão, né, que é um líder que cuida dos missionários, para ir no enterro dele. E eu lembro que a mãe dele agradeceu a mim e o meu companheiro, Uhum. falando assim, Helder, meu filho sofreu muito, muito na vida, mas eu tive a bênção de ver ele morrer com esperança. Então, pelo fato dele ser ateu, ele não tinha mais esperança, e ele morreu com muita esperança, com um olhar cheio de luz. Então, assim, essa foi uma experiência que eu guardo com muito carinho, né? Tive a oportunidade de visitar a região depois que acabei a missão, visitei Sim. a família, ele já tinha falecido, né? Visitei a família, então foi uma experiência que me marcou muito, né? E qual é a lição que eu aprendi com essa história? Qualquer pessoa pode mudar, desde o ateu, a pessoa problemática, o drogado, a pessoa que todo mundo fala que não tem esperança. Qualquer um pode mudar, desde que essa pessoa busque a Deus e busque saber o caminho de Deus. Então, o que moveu esse irmão a mudar foi o desejo dele. Uhum. No momento que ele perguntou a Deus se aquilo que a gente estava ensinando era verdadeiro, e ele teve a confirmação dele, isso foi combustível para ele mudar. Então essa foi uma experiência que me marcou muito, assim, eu começo a falar, já Sim. dá aquela Sim. vontade de chorar, porque é um sentimento muito bom, né? Essa foi uma, tive várias, né?
Tive algumas engraçadas também, né? Essa foi a boa. É. E um perrengue que você possa falar, pô. Ah, um Nunca mais o perrengue. cara passa por isso na vida. Um perrengue, passei por 2 assaltos, viu? 2 assaltos? Caramba, velho. 2 Sério, assaltos. mano. Rapaz, foi complicado, viu? O primeiro deles, eu tava numa cidade chamada Camaçari, é grande Salvador ali, né? Tem um polo industrial lá. Sim. E aí nessa cidade, a gente tava, era no final do nosso expediente, né? Quase 9 horas. Eu tava no telefone, né? Passando o relatório pros outros líderes do dia. E chegou os caras na moto, né? Se fosse em São Paulo, a gente Já sabia. Hoje. já sabia, né? Já ia entregando. Né? Aí o cara passou de moto, daí deu um cavalinho de pau, que lá no sul a gente chama, né? Não, Aí já saiu o cara de trás, assim, parecia um Power Ranger já. Nossa, mano. Pra mim. Aí o meu companheiro, o missionário que tava servindo comigo, já levou nos mãos pra cima já. Caramba. É americano? Não, era Ah, brasileiro. pô. Se fosse É um americano. assalto. Aí ele com a câmera dele novinha, Nossa. Caramba. o dinheiro ali do mês ali pra viver, né? Aham. Tudo na carteirinha do bolso. Mas os caras levaram só o celular. Só o celular. Pô, Não perdemos. é aquele celular quadrar lá, né? Aquele celular tijolinho. antigo, né? Você pegou essa época, né? Pô, ruim demais. É, aquele celular. E aí, essa foi um perrengue, né? Só que essas coisas a gente não manda notícia pra casa, né? A gente nem fala, né? Não, pô. Tem igual. A mãe vai pensar o quê? É, fica em desespero, né? Fica em desespero. Então, esse foi um perrengue bem grande, assim. Os caras levaram aí, mas graças ao Senhor não aconteceu nada demais, né? Caramba, isso. E era de verdade o que o cara colocou aqui na minha testa. Nossa, mano. Como é que pode isso, né, mano? Mas nesse momento que aconteceu, você pensou o que na sua cabeça? Você pensou, pô, já era. Eu fiquei muito tranquilo. Sério? De verdade. Eu sabia ali que Deus estava cuidando da gente, né? Então ele não ia deixar que nada de mal acontecesse conosco. Então fiquei muito tranquilo, né? Aí os outros missionários tentando ligar depois pra gente não conseguiram, né? Ficaram preocupados. Pô, Na verdade, eles até ouviram, né? Depois a gente conversou com eles. Eles ouviram, passa, perdeu. Não lembro qual era o termo. Que eles falaram. Aí depois a gente conseguiu contato. A gente teve que entrar em contato com outros missionários que moravam perto pra Sei. conseguir falar o que aconteceu, né? E é difícil, né? Você ter uma serenidade na hora. pô, Imagina, vamos ver uma aí pessoa. é desespero Como- já, né? É, eu já pensaria o quê? Caramba, chegou minha hora já. O cara vem cá, fala na sua cabeça, assim. Mas o bom é que você tava tranquilo, né? Porque Tranquilo. fala que você tem que manter a calma. É, a gente tava muito tranquilo, assim, entregamos o celular, né? E aí foi bem rápido. Acho que eram os ladrões, assim, eles estavam iniciando a carreira, né? Carreira ruim, né? É verdade. E aí a gente passou o celular e deu tudo certo, né? Nada Caramba. de mal aconteceu. Mas o seu amigo ficou preocupado lá, que levantou a mão, né? Ficou, Eu acho que ele ficou mais preocupado com você, né? Ficou Éder Bezerra aí, se ele É. tiver Éder vendo depois Bezerra? aí, ficou em pânico, né? Ficou em choque. Mas ficou tranquilo também depois. Eu teve um que foi assaltado, só que era americano. Cara, deram um pau nele. Sério? Sério. E era americano, deram um pau nele. E foi embora. É como Aqui se no nada Brasil. tivesse acontecido. Não, foi na Argentina. A gente. É como se nada tivesse acontecido. O cara foi, pô, beleza, tomei um pau, vai embora. Mas, ô bispo, nesse trajeto, assim, aconteceu muitas coisas boas, né? E várias coisas ruins também, né? Como por esse assalto. Teve algum momento que você chegou a duvidar, assim, do que você tava fazendo? Se o trabalho era verídico ou não, Isso, assim. tipo, pô, eu tô cansado hoje, sabe? Ah, Olha, cansado, não tem como não ficar, né? É um trabalho aí de 2 anos, uhum. né? E cansado em todos os sentidos, né? Emocionalmente, fisicamente. Então, até espiritualmente, porque a gente trata com muitas pessoas que têm muitos problemas sérios, né? Sim, sim, sim. Então, a gente fica desgastado, sim, mas duvidar nunca, né? Porque, assim, impressionante. Poderia ser um dia muito ruim, né? Onde a gente estava prospectando novas pessoas para conhecer o Evangelho, mas sempre acontecia um milagre, que a gente chamava, né? Alguém que teve a possibilidade de sentir o Espírito naquele dia, sentir a paz de Deus. Então, e isso era o salário do dia para nós, né? Saber que a gente pôde ajudar alguém, né, a se sentir bem ao falar de Deus. Então, a maior recompensa no serviço missionário é esse, né? Todos os dias a gente se alimenta espiritualmente. Então, quando a gente vê alguém tendo essa possibilidade de sentir alegria através do Espírito de Deus, isso paga a nossa conta. Então, é engraçado, né? A gente vai para a missão, quem mais é mudado é nós, né? Porque Exatamente. a gente vê as mudanças das pessoas. Mas quando a gente vê as pessoas progredirem um pouquinho, isso nos traz tanta alegria, né? Então a gente consegue enxergar o ser humano com outro olhar, né?
com um olhar assim de perspectiva, de mudança. Então, isso é muito bom. Então, recomendo muito, né, os jovens aí que estão preparando, que são membros da igreja, a missão sim, é um marco para a vida de cada missionário. Você foi missionário, você sabe como é que Sim, é. é. Né? Uma lição de vida É uma praticamente, lição de né? vida, né? Assim, não tem um dia que a gente não lembre da missão, né? Isso é um fato. Eu até evito de falar um pouco. Sério? É, por causa que aí começa. Eu evito de falar em qualquer lugar, até nas aulas, assim, por causa que começa a vir aquela saudade, entendeu? Sim. Aí, putz, mano, entendeu? Aí eu evito muito, o máximo. Eu não sei se o senhor percebeu, eu nem falo direito da missão da minha. Eu evito muito. Porque eu também ia ficar lembrando das coisas que passou e são muito boas, entendeu? Aí eu falei, não, melhor compartilhar a experiência de ontem, não de anos. Porque eu acho, na minha opinião, eu acho muito melhor. Porque fica aquela. Quando você volta de missão, por exemplo, fica aquela perdição, sabe? Você não sabe pra onde ir, não sabe o que você tem que fazer, né? Porque lá na missão, lá você tem sua direção, você sabe onde você tem que ir. Aqui você fica meio que perdido no começo, mas depois Sim, vai sim. pegando o seu ritmo de volta. Você Né? falou algo interessante da missão, né? A missão ela tem regras, né? Sim, Então, a missão é como se fosse um exército, né? Eu não tive a possibilidade de servir o exército, voltando um pouquinho atrás, antes de ir para a missão, eu fui convocado para servir o exército. ah, sério você? Não servi. Tava lá com a CAN lá já para direcionar pro quartel que eu teria que servir. Caramba. E eu queria muito ir pra missão, já tava com aquela empolgação, e agora? Como é que eu vou fazer? Conversa com um, conversa com o outro. Aí conversei com um amigo meu, membro da igreja, que o tio dele é um coronel aí do exército, renomado lá no sul, do Caramba. quartel geral lá. Uhum. Ele falou, ó, tenta falar com meu tio lá, faz a cópia da CAN, né, documento aquele, e leva lá, vamos ver o que acontece. Ele marcou com ele, né, e aí levei essa cópia lá pra ele, vou ver o que dá pra fazer. E aí fui dispensado, então já tava escolhido pro quartel que eu ia servir tudo. Aí fui dispensado. Foi E fui dispensado. pra missão. Porque se eu fosse servir, teria mais um ano, né? Sim. Aí mais um ano pra servir. Não que eu não gostaria de servir a pátria, acho que seria uma bênção. Mas naquele momento eu queria ir pra missão. Eu queria ir pra missão. Mas desde pequeno você tava com esse pensamento. Sempre teve esse pensamento, tipo, tô com 13 anos, quero ser missão. Não, desde quando eu me batizei com 16 anos. Então, 16 para 17. Então, foi rápido, né? Esse pensamento 3 anos sempre. já tava indo pra missão. Caramba, cara, que legal, meu. 3 anos já tava indo pra missão. Aí de repente veio um exército, né? É. Porque é difícil escapar, né? Quando você é convocado, falar, ó, já tá com o documento tudo em mãos. E hoje em dia você escolhe, né? Se você não quer servir, você não serve, porque tem muita gente querendo servir. Na época Eu também queria. não você queria. Eu queria, eu coloquei os bagulho lá, só que, pô, vai chamar eu. Não, mas engraçado, quem não quer ir, isso que É, importa. exatamente. Falar, não quero. Igual na seleção, né? Tem uns vídeos que os caras fazem, tem uns memes lá. Eu quero que vá lá tudo arrumadinho, né? Falar, eu quero servir a pátria. Não, você tá dispensado. Aí vinham lá, não quero servir por causa disso e disso, não quero. Aham. Tá convocado. Sim, Então, o seu escape mesmo foi um amigo seu, né? Que o pai dele era coronel. isso. Mas na hora que chegou a O tio resposta, dele, né, o tio o dele. tio, na hora que chegou a resposta lá, que não ia mais. Fiquei feliz, né? Bora pra cima. Te deu mais empolgação então, Porque né? pra ir pra missão a gente precisa ter a reservista lá, né? Reservista, Pra poder sim. conseguir ir. Eu não tinha. Então, quando passei por essa fase aí, fiquei animado demais, né? Ah, imagino, cara. Mas agora te Imagino. pergunta, antes de ir, se dá aquele frio na barriga, dá. É um desconhecido, né? Sim. Quem falar que não dá, tá mentindo. Apesar de ter todo o desejo de querer ir, a vontade de ajudar, mas aquele frio na barriga, né? Como que vai ser? É. Porque quando você manda os papéis, Moisés, não sei se o Luiz te falou, você não sabe pra onde você vai. Se te mandarem lá pra China, Já era. aqui, Vai embora. então você fica com aquela ansiedade assim, tipo, onde que eu vou? Tal. Cadê a comida da mãe? Né? Cadê a roupa lavada? É. Cadê a casinha Mas, limpa? uma das coisas também que eu aprendi, aí um testemunho mesmo de Deus, é que o lugar que nós somos chamados, né, para servir é o lugar que Deus gostaria. Porque é impressionante, as pessoas que a gente tem a oportunidade de conhecer, parece não, Deus preparou aquele lugar para você. Aquelas pessoas, aquele momento, aquele perfil. Sim, Então, sim. isso eu acredito que o Luiz também teve essa oportunidade de ter esse Foi. testemunho, né? Ah, mas é maravilhoso, bispo. É. Não dá pra... Eu não conheço alguém que fale assim, eu me arrepender de servir missão. Eu não conheço um, até agora, né? Mas a missão é uma maravilha mesmo. Nesse Até- amigo que apanhou lá, Não, mas é uma experiência, cara. Ele arrependeu só da Pô. Paula. Só. Mas eu me lembro que nesse dia,
A gente foi assaltado 7 vezes Mesmo lugar, no né? mesmo lugar, no mesmo lugar, mesma região, área. assim. Mas, nossa, é muito ruim no dia, entendeu? Mas depois tá dando risada. Porque a gente acontece, depois que aconteceu, já foi, né? Dá risada. É assim. E aí a gente, como que funcionava, né, o trabalho missionário, até para o pessoal conhecer, né, quem não é membro da igreja. A gente tem regras, né, e essas regras aí são regras para proteger os missionários, né. Então a gente tem horário para começar a estudar pela manhã, né, as doutrinas. Tem o horário do almoço, geralmente os almoços são na casa dos membros, né. Então a gente tem a possibilidade de almoçar na casa dos membros, compartilhar uma mensagem, se aproximar dos membros daquela unidade que a gente está servindo. E aí tem todo o trabalho de prospecção, né, de novas pessoas e de evangelização. Então, à noite a gente chega, dorme, faz a comida. Então é um trabalho assim que nos ajuda também a se tornar independente, né? Eu vi muitos missionários que não sempre viveu abaixo da mãe ali, né? E aí, quando vai pra missão, aprende a viver, né? Tinha muito assim, bispo, com você? Ah, tinha alguns. Não Quem fala, muitos, passa o ferro pra mim. não, também não ia passar, né? Mas quando você foi pra mim, você sabia cozinhar essas coisas, aprendeu lá na raça. Ah, rapaz, eu sabia fazer algumas comidas interessantes. Uma Arroz feijão. de alta gastronomia. Ah, Ó, já caramba. ouviu falar naquela comida russa? Vixe Ah, Maria. Roscovo. Nunca viu falar do roscovo? Não, pô. Roscovo. Sério isso? Nunca viu? Eu conheço polenta, Aí velho. eu fiz, também tinha aquela outra meia japonesa, né? Aquela yakisobra, né? Yakisobra. Então a gente acaba se virando, né? O miojo, né? É só Miojo. Miojo é o básico, né, cara? Não pode ter que Sim. ter miojo. Mas os missionários, eles não têm o que reclamar, né? Pode ser o lugar que eles estejam servindo. Os membros daquela região sempre tratam muito bem dos missionários, né? Com alimento, com mimos. Até Sim. janta rola, aí, dependendo das áreas. Então, muito grato aí também por todas as áreas que eu passei e pelas famílias que nos ajudaram. Tem alguma família que te marcou? Tipo, você Olha, sente saudade seria tanto um deles? pecado só falar uma, né? Então, eu não agradeço a todas que me ajudaram. Tem várias, né? Aí já tentou mencionar uma e não mencionar outras. Tem várias. Mas, mas ô, Bis, depois que terminou essa aventura, essa missão maravilhosa que você teve, como é que foi o retorno pra casa? Então, Dia antes de você retornar, na verdade, né? um dia antes de eu retornar, Dia antes de você retornar. na verdade, até você retornar, não cai a ficha, né? Um Uhum. dia lá que tem. Chega um dia antes, você vai dormir. Você sabe que você vai embora, mas parece que você não vai. Ou acho que o seu corpo não quer ir ao mesmo tempo. Sim. É uma mistura de sentimentos, né? Você tá cansado, você precisa voltar e fazer a sua vida, Uhum. estudar, se preparar para casar e tudo mais. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que te marca tanto que um pé meio que fica lá, né? E acredito que todo mundo sente isso. Um pé meio que fica, um pé quer voltar e outro pé quer ficar. Uhum. Então foi essa mistura de sentimentos. E aí quando eu voltei, no dia que eu voltei, eu não caiu a ficha. Tanto que nos primeiros dias eu pedi até licença pra minha mãe pra abrir a geladeira, né? Sim, eu cheguei a mesma coisa, cara. Mãe, pode fazer isso? Que é a mesma coisa. E é estranho, é muito Sim. estranho. Não tem alguém do seu lado lá. Sim. Não, Mas junto. ó, eu tive uma boa recepção, os amigos do Rui lá recepcionou bem, meus irmãos, né? Aí nesse meio tempo, eu fui pra missão em fevereiro de 2008. Aham. Voltei no finalzinho de janeiro de 2010, porque época de carnaval adiantou a transferência, né? Adiantou a transferência, pra não tumultuar. E aí o meu irmão ele foi pra missão em dezembro de 2009. Sim. Então nós ficamos sem se ver praticamente 4 anos. Caramba, meu. 4 anos. Esse meu irmão que é membro. Então ele foi servir na missão Brasil João Pessoa. Uhum. Então a gente ficou praticamente 4 anos sem se ver. Então quando eu voltei, assim, não tinha alguém da igreja, da família, né, membro ali comigo. Mas eu fui acolhido pelos amigos, né? Então a liderança também, então foi muito bom. Quando você chegou aqui, você já procurou já um curso, alguma carreira assim, foi tentar especializar ou Então, tava... quando eu voltei de missão, eu pensei em várias coisas, né? Porque na missão a gente tem várias ideias de carreira a seguir. Sim. Então, ó, já pensei na parte de química, cheguei até a iniciar um curso, né? Por curiosidade. Química? Química, não, mas não para dar aula, pra trabalhar na indústria, né? E aí, na época ali, por condições ali, não deu para continuar. Aí migrei para administração, com ênfase em marketing, né? Administração de empresa com ênfase em marketing. E aí estudei por um ano lá,
Uhum. E aí, antes desse um ano, conheci a minha esposa. A minha esposa serviu missão na mesma missão que eu, Ai, que legal. em São Salvador. Só que nós não tivemos a oportunidade de se conhecer lá. Eu fui lá na missão, tem vários chamados de Cargos. liderança, né? Cargos de liderança. E eu era líder de uma zona. Uma zona englobava várias alas. Então eu era líder dessa zona junto com o meu companheiro e ela frequentava essa zona. Então, mas você viu ela primeiro lá no Missão. Lá, vi, mas não rolou nada, porque tava no final da missão, ela tava meio que no início. E aí ela tinha namorado aqui, eu voltei, namorei também, então não rolou nada. Não era o tempo certo ainda, né? Não era o tempo certo. Daí eu voltei, comecei a namorar com uma outra moça, né? Fui acolhido ali pelos membros. E aí continuei firme ali na igreja, não deixei de ir para a igreja, né? Passei por alguns desafios, mas continuei firme ali Sim. na igreja. E aí não deu certo. Aí não deu certo também com o namorado dela. A gente começou a conversar, eu vim para São Paulo algumas vezes, ela foi para lá. Começou a rolar aquele sentimento. E aí, o que a gente vai fazer? Mas você encontrou com ela aqui em São Aqui Paulo? em São Paulo. Mas vocês combinaram lá? Combinamos, depois que a gente conversou. Sim. Não na missão, a gente combinou depois. Não, lá, sim. E aí a gente se encontrou, né? Aí eu vim pra cá, acho que algumas vezes, ela foi pra lá e, pô, a distância não dá, né? Alguém tem que ceder. Eu falei, e aí, o que você acha de vir pra cá? Ela, eu não, você pra cá. Aí a gente começou a conversar, ficamos aí praticamente um ano aí com esse namoro à distância. Daí eu vim pra cá, pra São Paulo, começar a vida. Aí eu trabalhava, fazia o estágio no Walmart, lá no Sul, né? Sim. E aí fiz o meu estágio na área de treinamento lá. E aí quando eu saí de lá, eu pleitei uma vaga pra cá. Tava meio que tudo encaminhado, né? Pra trabalhar em Barueri, em Alphaville. Já como efetivo. Pô, animado. Pô, fechou todas, né? Vou ir pra lá, né? Porque eu vou acabar meu contrato de estágio. Vou pra São Paulo, já vou ter um emprego certinho. Quando eu cheguei aqui, tanto a minha vaga como outras vagas foram pro Beleléu. Não deu certo. Então nem comecei. Caramba, Vim mano. pra cá pra trabalhar e não comecei. Aí bateu aquele... Não aquele desespero, bateu aquela ansiedade, né? Sim, cara. Aí comecei do zero de novo, comecei a trabalhar, trabalhei numa administradora de condomínio. Aí você vem sozinho pra cá? Vim sozinho pra cá. Vim sozinho. Aí comecei a trabalhar numa administradora de condomínio, daí já comecei a estudar, aí voltei a estudar marketing, né? E aí começamos a minha vida. Um ano depois a gente casou, um ano que eu já tava aqui. Aí você conheceu ela em um ano, depois de um ano, casou com ela. Depois de um ano, eu morei aqui em São Paulo um ano antes da gente casar. Cara, que legal, meu. Aí depois veio o chamado. Aí depois veio o chamado. O chamado veio... A gente tá com 8 anos de casado. O chamado ele veio com 5 anos. Caramba. Eu tinha 5 anos de casado quando veio o chamado Pouquinho, de bispo, hein? né? Pouquinho. Sabe o que eu achei estranho? Estão chamando muitos bispos jovens. Antes não era assim. Eu fui pego de surpresa. Foi? Eu não imaginava. Não passa na nossa cabeça, né? Tantos Então. homens bons aí que tem capacidade, então não passa, mas aprendi também que é o chamado quando vem é de Deus, né? E não pode ser negado, né? E não pode ser negado, Sim. né? Então, assim como eu aceitei lá atrás servir como missionário, eu tinha que aceitar também servir. E como é que foi isso? Quando você, chegou o chamado? Como é que foi pra você? Se foi um choque? Foi um choque. Foi assim, eu tava dirigindo, tava na radial, né? E aí o líder, né, que chama, o presidente da estaca, ligou pro meu celular, não, pro celular da minha esposa, pro celular dela, perguntando se naquele mesmo dia, num sábado, a gente poderia ir na estaca. Se ela poderia ir, mas que eu deveria ir. Então, beleza. Mas por que pra ela primeiro? Então, aí eu também não sei. Aí, mas traz o seu marido. Aí ele chegou lá, né, e aí ele fez um chamado, né, falando com a minha esposa se ela apoiaria o marido dela, olhando pra mim, ser chamado como bispo. Né, então, o chamado foi feito dessa forma. Pergunta primeiro pra esposa. Sim, Pra eu ser acredito chamado. que... Sim, pergunta pra esposa, porque a esposa precisa apoiar, né? É um chamado totalmente voluntário. Caramba. Então, vale Sim. lembrar, pra quem tá assistindo, que eu não, né, não sou do meio de vocês. Mas, no caso, assim, o chamado ele vem de repente ou a pessoa tem que se preparar antes? O chamado, ele é feito por Deus através de revelação. Então, todos os líderes da igreja, o clero na igreja, a liderança, não é remunerado. Então, todos os líderes da igreja são voluntários. Então, eu sirvo na função de bispo, eu não ganho nada, salário, né?
ganho as bênçãos de Deus, Uhum. nem salário, não ganho nada, e eu sirvo de forma voluntária, né? As pessoas dessa região que a gente chama Sim. de ala. É que você falou que tava dirigindo, né? Aí recebeu ligação. Então vamos supor, para mim entender melhor. Nós tá aqui conversando. Aí o liga pro Luiz para ir lá na estaca. Pode acontecer isso também, de ele ser chamado como bispo ou pro seu... Pode, mas tem alguns requisitos, né? No caso do Luiz, o Luiz ele já precisa estar casado, né? Ah, Como ele é solteiro ainda não, sim. tem uns requisitos. Mas o chamado ele é feito por Deus, né? Esse líder, junto com os conselheiros dele, eles oram, eles ponderam sobre alguns nomes e Deus revela. Essa é a forma e a maneira do Senhor. Então, quando eu fui chamado como bispo, muito provavelmente outros homens, o presidente da estaca estava orando com outros nomes. Sim. Então, pensa aí, 2, 3 nomes, e aí o Senhor revela no coração deles, né, quem que o Senhor quer que chame. E aí esse nome eles mandam Tá. para a liderança da igreja, para o presidente da igreja, e a liderança da igreja faz o mesmo processo. Ela ficou contente na hora Pra- assim? eu não consegui voltar para casa dirigindo, né? Tá o presidente Messias, que era um dos conselheiros, estava lá na estaca, ele me viu assim, ele me falou que eu estava em estado de choque, eu não consegui voltar, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você cuidar de muitas pessoas. Você Sim. sente aquele um peso que eu falo, um peso saudável. Sim. Pô, é uma responsabilidade muito grande você cuidar das pessoas e ter a possibilidade de ajudar elas em todos os sentidos, né? O papel de um líder não é só ajudar as pessoas espiritualmente. O papel de um líder ele tem que ajudar em todas as formas, né? Agradecer o vaporzinho aí por ter dado os 5 bits aí. Obrigado mesmo. E a gente vai usar esse dinheirinho aí pra melhorar aqui, deixar as coisas com condições melhores, né, Moisés? Verdade. Tivemos uns probleminha aqui técnicos. Falhas técnicas, Mas nada que foi resolvido que possa piorar. Mas resolvemos tudo aqui e vamos, né, Vamos retomar o dar- assunto. Isso, vamos dar prosseguidade, né? Eu só não me lembro exatamente que parou, cara. A gente parou no chamado do bispo ali, né? Sim, foi a parte que você ficou com trauma durante uma semana, não conseguiu dormir direito. Quando eu recebi o chamado, né? Fiquei meio ali, não consegui dormir, né? Aquele peso, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. São muitas pessoas que você tem que cuidar, né? Direta ou indiretamente, né? Porque na ala, que é a unidade, tem vários líderes que ajudam a cuidar de todos os membros. Mas mesmo assim o bispo fica com aquele peso sobre toda a ala, porque é uma responsabilidade dele presidir a ala e também cuidar da juventude. Então é um peso muito grande. Então passei uma semana assim, quando fui chamado, conturbada, mas depois aos poucos minha esposa me apoiou bastante, né, com o pé no chão, foi me ajudando a conciliar e a ansiedade foi se aliviando, né? Ela ficou de boa? Falou, não, eu apoio sim. Ou ela ficou também. Ficou. A minha esposa, o pai dela foi líder, né? O pai dela Ah. foi presidente de estaca por 10 anos, bispo 2 vezes, né? Bispo 2 vezes? 2 vezes, então só nesse intervalo aí foi mais de 20 anos aí em liderança direta, né? Então ela foi preparada, ela sabe como é que é isso, Sim. então ela apoiou, né? É lógico que ela sabia que ia ter que me dividir com os Então, membros, por né? causa que o seu tempo não vai ser a mesma coisa que antes, né? Sim, Ela tem que fazer uma maior parte, tipo, doméstica, aparentemente, né? Não sei. Não, na verdade, em casa a gente faz meio que tudo junto. Faz né? tudo junto. Eu faço tudo em casa, viu? Claro, de Rodrigo Hilbert aí, eu faço tudo aqui. Tudo em casa. Limpo o fogão, limpo o banheiro, faço tudo. Então isso ela não pode reclamar. Se você está assistindo aí, amor. Confirma aí nos comentários aí. Sim, é Que é verdade. verdade esse bilhete, tá? Será mesmo? Sei lá. Ela ajuda bastante. Pode te mandar um áudio. Para de mentir. Que pouca vergonha. Mas ela ajuda bastante. E aí é isso, né? A gente já vai fazer 3 anos agora, no mês que vem. No mês que vem não, em novembro, 3 Uhum. anos de bispo. Geralmente o chamado dura 4 anos e pouquinho, né? 4 5 para 5 anos. anos. Né? E aí entrou a pandemia. É um grande desafio, né? Porque durante a Meu. pandemia, muitos membros enfraqueceram. Sim, sim. Então, agora a gente está fazendo um trabalho de fortalecimento para resgatar esses membros, para ajudar. Porque como que é isso aí? É que nem se você deixa de comer comida. O que que acontece, Moisés? Ah, se você fica fraco, fica com fraco. fome. Você morre, né? Depende. Mesma coisa. Então, muitas pessoas durante a pandemia deixaram de se fortalecer. E querendo ou não, muitas iam na reunião dominical, que é a reunião que a gente se fortalece, né? A partilha ali do sacramento e lembrança de Cristo. Então, muitas pessoas deixaram de viver esse momento. Sim, sim. Então, automaticamente enfraqueceram.
Então agora a gente está fazendo um trabalho aí para ajudar essas pessoas a se reconectarem com Deus, né? Voltar a ter alegria. Mas é difícil, viu? Porque quando começou a pandemia, as coisas online, eu pessoalmente, pra mim é muito difícil isso. É difícil. Mas é bom, quando você já tá participando, é a coisa mais boa. Mas pra você iniciar nas coisas no web é complicado. As aulas da faculdade, os cursos, até pra isso são complicados, entendeu? Não é a mesma coisa que presencial. Eu não sei por quê. O presencial você tem você tá humanizado, né? Tá vendo a pessoa, Sim, né? Você vê a pessoa no olho no olho. A gente tava só com a reunião principal, que é a reunião sacramental, e agora, esse domingo passado, a gente voltou com as reuniões das aulas. Então eu tive a oportunidade de participar com os jovens e foi muito legal, porque você vê ali o jovem, você consegue, pelo olhar dele, sentir o que ele está vivendo. Então a aula se torna muito melhor. Não que as online não foram boas para o momento, era o que a gente podia sim, fazer. mas sim. Mas eu Sim. estou muito feliz com esse retorno das aulas e eu acredito que isso vai ajudar muito. Você acha que os jovens mudaram muito? Tipo, de uma época para outra? Ah, sem sombra de dúvidas, né? A gente começou a live aqui falando da tecnologia. A Foi. tecnologia tem o lado bom E o lado e o ruim, lado né? ruim, como tudo na vida, né? Então, o lado bom e o lado ruim. Então, a tecnologia hoje, eu acho que pro jovem é um dos meios que mais faz eles dispersarem das coisas que precisam fazer. Até nós, como adultos, né? Se a gente parar para pensar, quanto tempo somar isso? Tem aplicativos que fazem isso. Quanto tempo a gente gasta no Instagram? Isso não é trabalho, fazendo publicidade, mas vendo ali no nosso dia a dia, no Facebook, no LinkedIn, pesquisando no Google. Se a Sim, gente calcular isso, a gente vai ver o tempo é que a gente verdade. passa ali. Você falando isso me lembrou quando tem aquela opção de consumo de bateria, né? Aí ele mostra a parte que você mais usou a sua bateria. Aí aparece lá, Instagram, Sério, eu nunca vi. aparece. Tá Nunca vi. sempre nos primeiros, né? Aí você vê assim, cara, mano, você acaba nem acreditando que usou tanto tempo nas redes sociais. E você Sim. pensando que não usava tanto assim. Cara, isso é um vício, né? Então a gente tem que conseguir tentar dosar isso, né? Diminuir um pouco, ficar com a família. É bom, mas em excesso pode ser prejudicar aí a família, né? Porque esse tempo que eu tô deixando ali de estudar, de me fortalecer, de estar aqui, ó, trocando uma Uhum. ideia com os amigos, eu vou perder. Então tem que ser usado com muita sabedoria. Hoje, na nossa geração, isso acaba atraindo muito os jovens. Então, na época lá atrás, na sua época, Sim. não tinha tanto isso como é Não, eu hoje. me lembro, a gente E ia vocês iam pra andando. capela, A gente, cedo, né? Não é? pô, 6h30, Escuta essa história, 6 horas, 6h30. meu. Pô, não tem como, cara. 6h30, ia jogar futebol. Porque não era a todo vapor como está a tecnologia Uhum. hoje. Então a gente hoje tem um grande desafio, né? Mas será que a internet está fazendo. Será que é culpa dos pais ou dos jovens mesmo? Porque você entra na internet e você encontra de tudo, né? Não tem uma lista que você pode fazer. Eu acho que os jovens eles têm a liberdade de escolha, né? Eu acho que os pais podem sim ajudar desde cedo, as gerações que estão vindo, Sim. mas o jovem ele tem que ter essa responsabilidade de saber dosar, né? É vai a Então, escolha dos jovens é também, uma né? escolha. Porque querendo ou não, eles falam, ah, mas não tem conteúdo bom. Se você pesquisar direito, você acha muita coisa. Você Curso acha? gratuito, palestra grátis no YouTube mesmo, você encontra Webinar, muito. lives, tem muita Sim. coisa boa. Então, eu acredito assim que o jovem ele pode sim usar o tempo dele, beleza, já que eles usam a maior parte do tempo para ficar nas redes Uhum. sociais ou jogando videogame em outros É, canais, quem sabe fazer a gestão do tempo, né? Então, esse é o grande desafio. Se você perguntar hoje para mim o que faz o jovem dispersar, é a gestão do tempo, né? Porque isso aqui, conosco mesmo, a gente acaba se tornando refém. verdade. Né? Pelo menos eu falo por mim, né? Eu sei que eu poderia usar muito menos tempo nas redes sociais do que eu uso hoje. Não sei vocês, mas quando acorda você já vai automático ali olhar no WhatsApp, Primeira coisa. Sim. você já vai olhar, Acontece. antes de dormir você tem que dar aquela olhadinha. É, Então é um desafio que a gente tem que tentar driblar isso de alguma forma, né? De alguma forma a gente tem que pensar. Então, da nossa geração hoje, principalmente com os jovens da igreja, o desafio é esse. Sabe que eu vejo muito, o Bispo? Por exemplo, como eu falei pra você, eu fazia live stream de jogos. E tem muitos jovens, né? Que tipo assim, pô, eu queria tentar empreender. Só que os pais acabam tentando impedindo por falta de conhecimento da internet. Que realmente tem a parte ruim, mas também tem a parte boa. E tem muitos jovens que tentam empreender, só que eles são impedidos pelos pais. Tipo, o que você diria para essas pessoas que, tipo, acabam
tirando o sonho, talvez, de uma criança de tentar empreender pela internet. Talvez o pai ele não entenda o propósito, né? Ele não enxerga, ele não tem a visão de empreendedor que o jovem está tendo ali, o filho. Uhum. Então, o que eu falo, que eu posso sugerir para os pais, é conhecer aquilo ali faz o seu filho brilhar os seus olhos. Se faz ele brilhar os olhos e algo que ele gosta, você pode potencializar algo que é um vício em um negócio. Exatamente. Se ele tem o desejo de empreender, desde que ele tenha responsabilidade com as outras coisas, né? Com as aulas, Estudo. os Sim. estudos, os cursos aleatórios que a criança faz e tudo mais, ou o jovem. Então, a sugestão que eu dou é essa, né? Os pais precisam também ter uma imersão de cultura, eles precisam entender isso, Talvez se adaptar, né? se adaptar. É. Porque não é da época deles. Isso que eu ia Isso é falar algo agora. porque na época deles não existia isso. não Não. E existia. para ele Não é. entender que isso gera dinheiro, é meio complicado, porque é muito. Você nasce, você faz faculdade, você estuda e é isso. E para eles não tinha internet na época. Então, Sim. que nem a geração de hoje que tá virando um pai hoje, crescendo, entende que isso aqui é uma ferramenta que o filho dele pode usar. E com certeza, quando ele for mais velho, vai aparecer outras coisas novas que a gente não vai entender. Mas a pessoa da época que vai vir, fala, não, Sim. mas é coisa boa. Sem dúvida. Isso é tão certo, Moisés, que você está falando, que eu tenho um primo, né, que mora numa cidadezinha perto de Porto Alegre, Guaíba, até morei nessa cidade, que ele anda de skate, ele é skatista amador, quase profissional já, ele anda muito, né, anda no vertical. E eu tive em Porto Alegre um tempo atrás, aí fui na cidadezinha Guaíba, falei com ele, e ele tem esse desejo de ser skatista profissional. Só que aqui no Brasil a gente sabe que é tudo mais difícil, né? Muito difícil. Tudo, qualquer área é mais difícil. E eu tive que falar com ele. Eu falei, olha, primo, você anda muito, você é bom no que você faz, mas tem o plano A ou o plano B. O plano A você tem que estudar, fazer um curso, se qualificar, porque se esse plano não der certo, não é que eu não quero que eu quero que não dê certo, mas se ele não der certo, você está preparado. Imagina se você ficar só treinando, andando de skate e a oportunidade não vem. Vai ter 20, 30 anos, você não tem um curso, você não tem uma profissão. Então, o que eu acredito hoje, agora falando na parte da internet para os jovens que querem empreender, tem um plano B, o plano C, o plano D, não Sim. importa os planos, né? Não fique só com aquele plano, porque se não der certo, você tem outras cartas na manga, se algo der errado. Então, é o conselho que eu dou também. Porque nem todo mundo tem o desejo de empreender, mas nem todo mundo tem a vocação para aquilo. Né? Exatamente. Exatamente. E eu vejo também que tem muita gente na internet, né? Eu não sei porquê, mas as pessoas acabam se fechando. Entendeu? Essas épocas agora. Tem muita vez que eu tô fazendo a live stream de jogos e muita gente vem desabafar. Sabe? Contar como é que tá a vida com os pais, com os irmãos, até namorada, cara. Quantas Sério? vezes eu vi, cara? Tipo, tem um programa, não sei se alguém conhece, o Discord. Eu uso bastante ela. Legal. E tipo, aí tem eu criei uma comunidade, tem bastante gente lá. Tem muito, mas tem gente lá. E sempre vamos conversar, não sei o que. É muito legal, entendeu? Tem que ter paciência de estar Sim. lá, sentar e escutar, entendeu? Mas o pessoal, essa geração, né? Esse pessoal de 14, 15, 16 anos, né? São pessoas que não são ouvidas. E são ouvidas mais pela internet do que talvez pelos próprios pais, ou irmãos, ou amigos. Acaba sendo impedido, né? Sim. Eu não sei qual a sua visão sobre isso, como que você enxerga hoje a internet, por exemplo, essas pessoas que desabafam pela internet. Eu acho que elas alguém tem que ter empatia por essas pessoas, né? Talvez a mesma empatia que eu tive pelo meu primo lá atrás, Uhum. tem que ter pessoas com quem eles confiem, que têm a mesma coragem. Porque tem muita gente que sabe às vezes que a pessoa às vezes não tem nem vocação para aquilo, Uhum. mas não tem a coragem de, pô, faz uma outra coisa, pensa É. numa outra coisa. Porque pode pensar que tá desacreditando no projeto. Estragando o sonho dele, né? Estragando o Pior sonho. que é fogo, né? Né? Esse negócio é Então, complicado, é. essas pessoas têm que procurar pessoas com quem elas confiem e pessoas que tenham a coragem de falar a verdade para ela. Não aquele amigo que vai passar a mão, não vai Sim, te dar a direção correta, né? E aí sim, ela vai conseguir ter um direcionamento correto. sim, entendi. Ô Bispo, depois que você casou com a Thalita, depois que hoje você é um bispo, como é tratar com as pessoas? Você acha muito complicado assim? Famílias. Você desenvolve porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm necessidades diferentes e elas têm dores e frustrações diferentes. Então, esse chamado voluntário como bispo religioso da igreja te faz enxergar cada pessoa como um ser humano único. Então, você tem que ter muito jogo de cintura,
tem aquele membro que é um pouco mais difícil, Mais né? duro, né? Mais duro. Tem aquele outro membro que é um pouco mais maleável. Tem aquele que gosta de ficar mais na reserva, ali, não gosta de se expor. Pergunta, pô. Opa, e aí? Voltou, gente? Opa, voltamos de novo aqui. Faz perguntas. Agora a gente Só pra vai finalizar. ir para as perguntas. Vamos ver quem respondeu. Vamos selecionar aqui. Tem uma pergunta da Paloma. Ótimo. Ela falou, Bispo, qual a sua opinião sobre cristão que faz tatuagem? Ela puxou mais pro lado cristão, né? Mas Não é membro da igreja. sim, né? é uma pessoa que não é membro. Mas na visão de vocês, qual é a opinião de uma pessoa que fez tatuagem? Sim, primeiramente, boa noite, Paloma. A visão que nós temos é que Deus, ele ama as pessoas, né? E agora, trazendo um embasamento bíblico, lá no livro de Coríntios, né, fala que o nosso corpo é um templo. Então, nós, como membros da igreja, nós acreditamos que o nosso corpo é um templo. Inclusive, na Escritura fala isso, que o nosso corpo é um templo e que nós devemos respeitar, né? Então, se Deus emprestou esse corpo físico para nós devemos respeitar. Mas, como líder e como membro da igreja, a igreja ela não discrimina essas pessoas, né? Se elas já têm tatuagem, serem impedidas de se batizar, ou frequentar, ou serem julgadas. A igreja não tem esse preconceito. Mas ela ensina a pessoa a importância do princípio e faz com que a pessoa siga. Isso é o legal da igreja. A igreja não força ninguém a fazer nada. Ela ensina as doutrinas e você busca aprender sobre aquilo e buscar por você mesmo e segue. Então, como líder e como igreja, a igreja ela não discrimina essas pessoas, mas ela vai ensinar o princípio que nós acreditamos. Então, se a pessoa tem tatuagem, ela não pode ser impedida de ir para a igreja? Negativo, ela pode sim ir para a igreja e vai ser tratada muito bem. Sim. Não sei se eu consegui responder Não, a sim. pergunta. Temos uma pergunta aqui do Diego Almeida, que é pro Luiz. Ah. É? Não tem nada a ver. Pergunta pro Luiz. Aonde você tirou essa inspiração para fazer o bigode? Me falaram aí, então eu disse, vou fazer. É o Vou fazer. Birubiru Sud, né? Aí, ó. Tem que fazer uma coisa diferente. Então essa foi sua inspiração? Ou- Só ou- isso, não é? tem o que falar. Você tem alguma pergunta pro Bispo para finalizar? Pra mim tá. Já deixou bem claro as coisas. Muito legal a história, Bispo. Obrigado mesmo por ter aparecido aí, cara. Sim, eu muito, agradeço. muito bom, cara. E me sinto feliz pelo convite aí. Se vocês quiserem me convidar mais Sim. vezes para trazer outros assuntos, ajudar a trazer outras pessoas aí que pode agregar pro canal de vocês, eu vou estar à disposição aí para estar ajudando, né? Fiquei muito feliz e lisonjeado com o convite. Só peço desculpas as falhas técnicas aí. Não, acontece. Mas na próxima tá, ó, fiado. É. Certo? Acontece. Pode ter certeza que o Bispo vai voltar, falar da sua vida profissional, né? Que ele tem um vasto conhecimento na área do marketing, né, Bispo? Marketing, inteligência de mercado. E é uma área que está cada vez crescendo mais, né? A área da Exatamente. internet. Então, para você que conhece alguém, ou você mesmo que se interessa, será muito legal você participar. Mas a gente vai deixar tudo avisadinho. Convida seus amigos para saber também sobre marketing. E aprender, né? Uma profissão que você talvez pode ter interesse e desenvolver cada vez mais, né? Até pro dia a dia também. Com certeza. Show, show. Galera, e também os meus amigos aí, as empresas aí que eu tenho contato, faço convite aí para seguir o canal, né, no Instagram, YouTube E Facebook. e Facebook. Então, esses 3 canais aí, busca lá por Heróis Heroes Podcast. Heroes Podcast. Isso aí. Aí vocês vão encontrar aí o logo, né? E aí pode seguir todos esses canais aí, ativar o sininho no YouTube, que eu tenho certeza que essa rapaziada vai trazer aí Ô, cara, muita muito coisa bom, boa, Bispo. Já. muita coisa boa e que vai agregar a vida de vocês aí. E para facilitar, eu vou deixar no link, né? Na Na descrição. descrição. Você vai clicar no link e vai ser redirecionado para as páginas para facilitar mais ainda. Exatamente. Show, show. E vai ter Obrigado. também você pode colocar seu Facebook, né? Para quem quiser conhecer o seu trabalho, entrar em contato. Então vai estar tudo aqui certinho. Exatamente. Show, Exatamente. Então muito obrigado por você que assistiu e até a próxima. Falou, rapaziada. Tamo junto, hein? Falou, pessoal, tamo junto aí.